Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai, fala conosco, papai. Estamos aqui para ouvir e regozijar na tua palavra, na tua mensagem, no teu esclarecer. É verdade, papai. Tu fala conosco e nos abençoe Sim, papai. com a tua destra. Ó papai, abençoa cada pedrinha preciosa, eleita do trono, que está ali junto contigo no trono, papai. Que tu possas abençoar, papai. Sim, papai. Cuida de cada irmãozinho, irmãzinha. Sim, papai. Proteja e guarde. Livra do mal, livra do homem mau, livra de todo acidente, papai. Que todos tenham paz nesse tempo. Esse tempo de paz seja de paz com todas as pedrinhas, papai. Sim, papai. Ó, papai, te pedimos, proteja e guarde. E que eles sejam fortalecidos, cresçam em graça e conhecimento Sim, papai. da verdade e possam, papai, serem resgatados Em nome de Jesus. desse exílio, pai. E assim Seja feita a vontade do Papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Você que pegou aqui? não. Amados irmãos, quando a gente vê a palavra de Yau, né, a gente vê ali que no jardim a ordem foi: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, só de uma você não vai comer, a do conhecimento do bem e do mal. Você percebe que a árvore tinha coisa boa? Era um conhecimento do bem e também do mal. Não era só do mal, né? Tinha coisa boa. Só que ali foi uma ordem: vocês não podem comer dessa árvore. Tem coisa boa e tem coisa ruim, mas vocês não podem comer absolutamente nada dela. E ali o homem, na desobediência, foi lá e comeu, né? E com isso ele foi excluído, né, irmãos? Excluído. Então, nós temos que ter sempre muito cuidado naquilo que nós podemos nos alimentar, né, irmãos? Por quê? Porque todas as coisas ali estão lícitas desde que não haja proibição. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos aquela do conhecimento do bem e do mal. Então, se teve já uma restrição, aquela ali é proibida. Aquela ali nem pode experimentar. Mas viu a mulher que era uma árvore boa para o conhecimento, né? Ela foi lá e comeu, né? Isso a gente vai meditar hoje, entendendo que a árvore era o próprio Satanás. E o fruto do conhecimento, Emanuel. Assim como ele imita as coisas de papai, né? E aí a gente vê ali a questão depois, no final dos tempos, Emanuel querendo uma esposa, né? E ali você percebe, quem coabitou na terra foi Emanuel, não foi Lúcifer, foi Emanuel. E é por isso que Emanuel vem para selar os seus filhos. Ele vem selar os seus filhos. E a mesma coisa Micael, que era aqueles que também selam seus filhos, né? Selando seus filhos ali, Yausha, Micael. Por quê? Porque a árvore é Yausha e o fruto é Micael. Então dali a gente viu no início que a árvore dava um fruto por vez, né? E é daquele fruto que veio os demais frutos.
E ali, irmãos, é aquela representação. E a gente tem que ficar muito atento, né, na questão hoje do conhecimento, né? Você percebe que o conhecimento era do bem e do mal. Então não era só coisa má, tinha coisa boa ali. E é nisso que a gente tem que ter o cuidado na hora do evangelhos, anátemas, né? Ali tem coisas boas, mas tem coisas ruins. E é ali que tá, mas você não pode comer nada dali, entendeu? Você tem que excluir completamente e ficar somente com a palavra da verdade, né, irmãos? Porque um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa. E esse é um cuidado que nós temos que ter, irmãos. Por quê? Porque Satanás, ele é muito esperto, sagaz. Paz de Alves, é muito sagaz. E nós temos que ter esse entendimento de que, porque ele se disfarça em anjo de luz, né? Se disfarça. E um anjo de luz fala coisas boas, né? Parece uma luz mesmo, é uma coisa que ilumina o caminho de alguns, né? Mas na realidade tem uma finalidade. A finalidade não é conduzir ninguém para um lugar bom, né? Mas a finalidade é enganar. E é por isso que a palavra fala que ele engana o mundo inteiro. Se engana o mundo inteiro, irmãos, ele não pode enganar aqueles que são da verdade. Por isso que a palavra fala, lançou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. Então, desses que são da verdade, eles não vão se alimentar dessa árvore. Não vão comer dessa árvore nem do seu fruto. Por quê? Porque deles não pode ter o conhecimento do mal, só do bem, né, irmãos? E o conhecimento da vida é só das coisas boas. Não tem ali um mal misturado, não tem um mal ali disfarçado, né? Gratidão, papai, por isso. Nós vamos fazer, irmãos, o estudo. E é por isso, irmãos, que aqueles que ainda, por exemplo, quando nós vemos ali o mensageiro de Sardes, ele ainda comendo ali aqueles evangelhos anátemas, né? Coloca ele numa condição repreensível. Se torna repreensível. Por quê? Porque não se pode, irmãos, comer nada que Satanás oferece. E a gente já viu que ali a mulher, que é a representação ali da católica, ela colocou fermento no meio do trigo, no meio da farinha de trigo, né? E fez com que a palavra ela fosse fermentada, conduzisse também coisas boas e coisas ruins. Ali ela colocou aquilo que se fala do conhecimento do bem e do mal, né? Misturado numa única coisa. E muita gente fala, eu consigo separar o bem do mal, eu consigo fazer discernimento. Esse é aqueles ialdins que a gente vê que fala, eu consigo separar o que é o fermento do que é a farinha. Mas ali a palavra fala que tudo fermentou. E quem que mexe já fez alguma coisa na cozinha, sabe que depois que o fermento agiu na massa, já não dá para voltar atrás, né? Ali, já aquilo ali, tudo está impregnado, né, irmãos? E não dá para fazer essa distinção. Só os tolos que acham que conseguem, né? E é por isso que Iau falou, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque você não vai conseguir, não vai dar conta, né? Você não vai suportar. Você não vai conseguir tirar coisa boa dali, né, irmãos? Gratidão, papai. Então, amados, a gente hoje está vivendo um tempo para buscar retidão. Para ser primogenial, não tem como ser desobediente. Porque papai não vai aceitar um retorno daqueles que são insubmissos.
Isso eu te garanto. Quando acontecer a redenção, você verá. Só os submissos, os obedientes vão subir. Porque é isso que faz a diferença deles do restante dos filhos. Os primogênitos que alcançaram a maturidade, alcançaram o pleno conhecimento da verdade. E o pleno conhecimento da verdade, ele significa copiar e ser semelhante àquele que é fiel e verdadeiro. Aquele que obedece às ordens, mesmo não gostando. Ele aprendeu isso do pai dele. O pai dele fala assim: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele faz mesmo sem vontade, mas ele faz porque é obediente. E essa é a obediência que, ao agradece, ele gosta. É a obediência cega. Tá entendendo? Essa é a obediência cega. Porque a obediência de Satanás é aquele que ele tenta falar assim: eu sou melhor que Yahweh, eu consigo fazer diferente e ser melhor. E ao manda ele fazer uma coisa, ele fala: não, o meu caminho que é certo, o meu caminho que é melhor. Nós vemos isso em Saul. E Al dava uma ordem para Saul, e Saul fazia diferente, fazia do jeito que ele achava que era melhor. E esse jeito que ele achava que era melhor, ele já foi excluído. Por quê? Porque se tornou desobediente. Desobediente é isso, irmãos. Quando a pessoa ela é orientada e fala e quer fazer do seu próprio jeito, essa pessoa é insubmissa. E isso não agrada Yahweh. Nós vemos a mulher ali no jardim, já falou o quê? Você não coma dessa árvore. Mas a mulher viu que o fruto era bom para o conhecimento. E foi lá e comeu e levou para o seu esposo, né? Então viu que era bom para o conhecimento. Veja só, tá achando que o conhecimento de Yahweh é insuficiente. Porque Yahweh se apresentava e explicava as coisas todos os dias, na viração do dia, 6 da tarde. E a mulher achava que aquele conhecimento que Yahweh trazia não era tão completo. Precisava de um conhecimento a mais, né? Um conhecimento a mais. O conhecimento que ali a árvore do conhecimento estava ofertando, né? E ali que foi o grande erro dela, e aquele trouxe para ela exclusão. Ela e o marido foram excluídos de uma condição boa, de usufruir do jardim, né? E isso foi o que Satanás sempre quis, né? E a gente vê isso, irmãos, que é um reino totalmente dividido. O reino de Satanás, ele é assim. Ninguém é submisso. Eles fazem do jeito deles. E para o outro ser submisso tem que ser debaixo da corrente. Tem que ser debaixo do quê? Da cajadada. Tem que ser na força. Só é obediente na força. Entendeu? E ali no momento ele está oprimindo. Um demônio está oprimindo uma vida. Aí vem um e fala no nome do príncipe do demônio. Aquele tem que sair, porque senão ele leva. Tem que obedecer, senão vai levar na cabeça. Tá entendendo? Ele não obedece porque, não, eu tenho que obedecer porque ele está certo. Não. Esse é o problema do reino de Satanás, que é um reino insubmisso. Cada um pensa de um jeito, né? E isso não pode acontecer nos filhos de Yahweh. Vamos lá, irmãos. Nós vamos... Papai, ele trouxe para nós um entendimento a respeito, quando a gente fala da besta. Vamos lá, Apocalipse 13. Apocalipse 13, nós vimos aqui, ó, no versículo 1, fala assim: vi então uma besta que subia do mar, né? Que subia do mar. Quando a gente vai para Apocalipse 17, você percebe, Apocalipse 17,
versículo 3, diz assim: um dos 7 anjos das 7 taças veio dizer-me: vem, vou mostrar o julgamento da grande prostituta, que está sentada à beira de águas copiosas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho da sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. Ele me transportou então em espírito ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate. A mulher estava sentada sobre uma besta escarlate, cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui nós já vemos aqui essa mulher. Essa mulher, ela é a mesma mulher que está onde? Que está em Apocalipse 12. Vamos lá? Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 14. Apocalipse 12, 14. Fala assim: ela, porém, recebeu as 2 asas, a mulher, recebeu as 2 asas da grande águia para voar ao deserto, para o lugar em que, longe da serpente, é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui nós vemos que ela foi levada ao deserto e alimentada. É alimentada por quem? Pelaquela besta que ela está montada. Quando nós falamos de igreja de Sardes, irmãos, qual a diferença da igreja de Sardes para a igreja de Tiatira? Irmã Adriana. É. Eu achava que não tinha. Não. A diferença é que das Sardes ainda tem um pouco que se escapa da Tiatira. Qual que é, irmã Rejane, a diferença? Hã? A irmã Ângela está te dando a chance. Fala para ela, irmã. Saiu de Tiatira significa o quê? Uma é mãe, uma outra é filha. Essa é a diferença. Uma é mãe, a outra é filha. Mas faz imersão no nome de Trindade. Tal mãe, tal filha. Entendeu? Tal mãe, tal filha. Ali em Zacarias fala isso, tal mãe, tal filha. E dirão esses provérbios... Ezequiel fala assim: e dirão esses provérbios contra ela: tal mãe, tal filha. Tal mãe, tal filha. Então, se está falando tal mãe, tal filha, a diferença é só que uma é mãe e outra é filha. Mas são iguais. Saiu dela. Entenderam? Saiu dela igual, ensina. Entendeu? E pega, por exemplo, fala assim, olha, a salvação é pela graça, e esconde nessa mensagem. Mas essa mensagem, salvação pela graça, são os de Esmirna e são também os de Pérgamo. Porque eles vão ser salvos pela graça. Entendeu? Eles são salvos pela graça. Que graça é essa? A graça de não... O quê? De ser primogenitura, participar da primogenitura, ser tirado totalmente das garras de Satanás. E é tão real que você percebe que eles estão no mesmo... Nós já fizemos um estudo, irmão, falando assim, ó, o ensino de Babilônia e o ensino da igreja de Sardes, ela ensina que a salvação pela graça, irmãos, você foi imergido, entendeu? E tem fé, seu nome já está escrito. Mas você vê que não está. Por que não está? Porque a palavra está falando assim, olha, mas o teu povo escapará. Isto é, aqueles que estão inscritos no livro. E só os 144 mil que são salvos. E o restante? Se somente aqueles que estão inscritos vão escapar, e é um grupo pequeno, significa que os outros que estão seguindo após Emanuel, batismo da Trindade, eles não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro imolado. A palavra já diz isso. Porque eles vão ter que passar pela tribulação.
Se eles vão ter que passar pela tribulação, porque o nome deles não está escrito. Porque o nome que está escrito no livro da vida é para ser salvo da grande tribulação. Vamos lá? Vamos lá. Daniel 12. Apocalipse 12, Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12, 1 fala: nesse tempo levantar-se-á Micael, o grande príncipe que se conserva junto aos filhos do seu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Aqui está falando isso. Será um tempo de tal angústia. Que angústia é essa? Tribulação. Será um tempo de tal angústia, como jamais terá havido até aquele tempo, ou seja, tribulação. Mas nesse tempo, o teu povo escapará. Isto é, todos que se encontram inscritos no livro. Aqui está fazendo claramente que o livro estão escritos, não são aqueles que vão passar pela tribulação que estão escritos. Aqueles que vão passar pela tribulação é aqueles que não estão escritos. Ou seja, não é o nome escrito no livro da vida como eles pensam. Não é dessa forma. A gente fica assim, a salvação pela graça. Paulo ensina isso. Aí você fala, é pela graça? Mas ele foi salvo ali da tribulação de 10 anos? Não. Não. E ele tinha certeza que ele ia receber o galardão dele com a morte. Ele sabia que com o galardão dele estava com a morte. Agora, é aí que está o segredo. A fé pela graça não é no falso. A fé pela graça é no verdadeiro. Ah, mas é só isso? Porque os Yaldins estão também com o nome verdadeiro. Mas o que falta neles para poder serem salvos? Falta neles o selamento. O selamento, irmãos. O selamento. Entendeu? O selamento. Nós vemos o seguinte: quem tiver sido selado pelo Espírito, ele vai escapar. Porque o selamento com o Espírito recebe o quê? O nome escrito. Os de Sardes foram apagados os nomes. De quem? Daqueles que receberam a verdade do nome, mas rejeitaram aquele que foi enviado. Por isso fala, observa e converte. Observa-o e converte. Vamos lá? Apocalipse 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Apocalipse 3, 5. Diz assim, Apocalipse 3, 5. O vencedor se trajará com vestes brancas, e eu jamais apagarei seu nome no livro da vida, viu? Eu jamais apagarei seu nome no livro da vida. Versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito, ele que apaga a pessoa do livro da vida. Por quê? Porque ele sai da pessoa. É o Espírito compartilhado com aquele que recebeu a plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito ele compartilha. Quando tem algo na vida daquela pessoa que não está agradando o Espírito, ele dá chance. Ele dá uma, ele dá duas, ele dá três. Mas ele chega uma hora que ele sai. Ele não consegue mais ficar ali, diante do erro, da desobediência. E quando o Espírito sai, é a representação de Saul. Saul, a gente já falou que é a representação do mensageiro de Sardes. E o mensageiro de Sardes, como Saul,
ele começou fazendo uma obra maravilhosa pelo espírito de Ial. Quando ele começou a ser insubmisso, porque Ial mandava ele fazer uma coisa e ele fazia outra. 1, 2, 3, até o ponto que ele chegou a fazer algo absurdo. E nesse absurdo, Samuel falou, o profeta: ó, hoje você seria confirmado, mas por causa da tua loucura e insensatez, Ial está tirando de você, está dando para outro. Então, quando ele está falando isso, irmãos, mostra claramente a condição de que o espírito, ele apaga do livro. A pessoa é ensinada das denominações que uma vez salvo, sempre salvo. Mas a palavra está falando que ele não vai apagar mais. Ao vencedor, eu não apagarei mais do livro da vida. Eu não vou apagar mais. Por isso que está falando aqui. Ele fala assim, em versículo 5. Apocalipse 3, 5. O vencedor se trajará com vestes brancas e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Significa, ele tinha apagado e depois que eles passam a observar a Filadélfia e se converter significa, ó, mudar o seu pensamento. Isso é se converter, é mudar o seu pensamento. Ah, eu pensava, não cria em Al-Shapai, entendeu? Eu acreditava nos ensinos ali do irmão Romilson, entendeu? Aí ele fala, olha, vai para a tribulação. Porque pela desobediência você não está observando aquele que eu enviei e não está se convertendo, vai ter que ir para a tribulação. Você vai lá na tribulação, vamos ver se você vai se converter. Ah, se converteu e deu a própria vida? Aí, agora, eu te recebo na condição de vencedor. Na condição de vencedor, estou te dando agora vestes limpas, vestes brancas. Por isso que ele fala. 5. O vencedor trajará com vestes brancas. Por quê? Porque era vestes sujas. Era veste suja. Agora estou te dando vestes brancas, vestes limpas. É a diferença de Sardes, vestes limpas, e Sardes, vestes sujas. Agora que você se converteu, mudou, e agora eu estou com você compartilhando de novo o Espírito. E agora eu não vou apagar mais o seu nome. Ele está dizendo isso. Agora eu não apago mais o nome, teu nome do livro da vida. Significa, eles iam com a mensagem Ial e Yaush, eles iam para o arrebatamento. Mas por causa da desobediência, de não querer se converter, aquele que está ensinando, da parte de Ial, vão ter que passar pela tribulação e lá se convertendo e são entregues à morte. Aí eles vão receber o quê? Umas vestes brancas para servir no templo. E ali eu não apagarei mais o seu nome. Ou seja, ele está falando, eu apaguei antes, mas agora não apago mais. Entenderam, irmãos? Porque eles se converteram, foram mortos, agora não tem mais jeito de fazer coisa errada. Receber uma oportunidade. Receber, só que é a forma difícil. É a forma difícil. Então, irmãos, quando você vê ali aqueles que estão inscritos vão escapar da tribulação, aqueles que estão inscritos não é simplesmente eu aceitei Yaucha. Eu tenho que ser selado. Entendeu? Eu tenho que ser selado. Eu tenho que ter uma condição de submissão. Eu tenho que ter uma condição de obediência. Obediência cega. De você falar assim, fecha o olho, você fecha. Agora você pula.
Entendeu, irmãos? Agora você pula. Confia naquele que está te dando a ordem. Você fala assim, Eva, ela confiou em Yau? Não. Porque Yau falou, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. E ela não creu. Ela foi lá e comeu. Ela foi lá e comeu, porque ela não acreditou naquele que estava sendo ali a boca de Yau. Entendeu? Não acreditou. Então, irmãos, essa é uma condição para você entender que o ensino da denominação está mais por fora do que tudo. Porque todo o objetivo é engano. Porque em Apocalipse 18 fala assim, olha, vocês viram aqui que a mulher que refere é mãe e filha. Por que é mãe e filha? Porque a igreja de Tiatira fala, eu dei um tempo para vocês se converterem. Mas como vocês não converteram, eu vou lançar os teus filhos numa grande tribulação. Numa grande tribulação. E você vê os de Sardes também na mesma condição, numa grande tribulação. Porque o dragão veio furioso perseguindo a mulher, mãe e filho. Então, vamos lá. Eu quero que os irmãos vão marcar aqui, ó, marcar Apocalipse 13. Vou marcar aqui Apocalipse 13. E nós vamos lá no livro de Êxodo. Primeiro eu quero ler com os irmãos. Vamos pegar aqui, ó. Apocalipse 13, versículo 11. Ó, no versículo 1 fala uma besta que levanta do mar. A gente já fala, o que levanta do mar, você lembra do quê? Daquela criação do quinto dia. Fez Iau o mar ficar fervilhando de criaturas vivas. Fervilhando. E nós vimos também as criaturas que foram feitas no mar, chamado de Leviatãs, as serpentes do mar. As grandes serpentes do mar, Leviatã, ok? Então essa primeira besta aqui, ela levanta do mar. E a gente já viu em Apocalipse 17, 15, a mulher está sentada sobre a besta e a besta está sobre o mar, chamada de águas copiosas. Faz um link também com aquela inundação de quê? De Noé, né? Uma inundação de Noé. Então, Apocalipse 17, 15, ele fala assim, e continuou, as águas que viste onde a prostituta está sentada, ou seja, ela está sentada sobre o quê? Sobre a besta, que levanta do mar. Então, essa água copiosa é o mar. Entendeu? Então, está falando, onde está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, já resolveu, porque já entregou de mão beijada. Então, o mar é multidões, povos, nações e línguas. Pronto, matou. Agora, para a besta que levanta da terra, não tem essa chance. Não fala. Vamos voltar lá, Apocalipse 13, 11. Apocalipse 13, 11 diz assim, vi depois outra besta. Essa outra besta não é aquela que saiu do mar. Vi depois outra besta sair da terra. Grifa aí, sair da terra. Eu quero que você grifa assim, ó, sair da terra, sair da terra, sair da terra. Isso aqui, irmãos, eu durante um período, eu entendia que essa terra aqui era a terra prometida. Eu confesso com os irmãos. E até essa semana, só que eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu falei, não é terra prometida. Eu preciso entender. Pai, me dá um entendimento. E o pai me deu o entendimento. Aí, nós vamos começar. Você vai grifar aí, sair da terra. A besta, vi depois outra besta, sair da terra. Sair da terra. Sair da terra. Agora nós vamos começar a andar em Êxodo.
Por quê? Porque ele está fazendo um link com Êxodo. Êxodo, qual que era o objetivo de Êxodo? O que significa a palavra Êxodo? Irmã Márcia. O que significa Êxodo? Saída. Isso, saída. É exatamente. O link com link. Êxodo, saída. E a besta que saiu da terra. Ó, começou bem. Pera aí, irmãos. Agora nós vamos lá. Vamos lá em Êxodo. Vamos lá em Êxodo. Só um momentinho. Vamos lá. Só um momentinho, irmãos. Nós vamos juntos. Qual que foi a palavra-chave que eu mandei vocês grifarem? Sair da terra. Isso, sair da terra. Vamos lá. Êxodo 12, 17. Êxodo 12, 17. Mas tem que ser na Yal Shalom, tá? Êxodo 12, 17. Êxodo 12, 17. Olha aqui, Êxodo 12, 17 diz: observarei, pois, a festa dos ázimos, porque nesse dia é que fiz o vosso exército sair da terra, sair da terra, sair da terra do Egito, sair da terra do Egito, sair da terra do Egito. Vi uma besta sair da terra. Calma. Vi uma besta sair da terra, e aqui está falando, aqui foi no dia de ázimos, porque nesse dia é que vos fiz sair o vosso exército, sair da terra do Egito, ok? Sair da terra do Egito, joia. Marca aí, sair da terra do Egito. Agora nós vamos, Êxodo 16, 6. Êxodo 16, 6. Êxodo 16, 6. Êxodo 16, 6 fala: então Moisés, Macha e Arão disseram a todos os israelitas: à tarde sabereis que foi Iau que vos fez sair da terra do Egito. Viu? Sair da terra do Egito. Sair da terra do Egito. Sair da terra do Egito. Vamos lá. Êxodo 20, versículo 2. Êxodo 20, versículo 2. Êxodo 20, versículo 2. Diz assim: eu sou Iau, teu Iau, que te fez sair da terra do Egito, que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão, que te fez sair da terra, que te fez sair da terra do Egito. Vamos lá, Levítico 19, 36. Levítico 19, 36. Levítico 19, 36. Diz assim: tereis balanças justas, pesos justos, medidas justas e quartilho justo. Eu sou Iau, vosso Iau, que te fez
sair da terra do Egito, sair da terra do Egito, sair da terra do Egito. Parece uma repetição. Vamos lá. Levítico 22, 33. 22, 33. Levítico 22, 33. Eu que vos fiz sair da terra do Egito. 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 Levítico 23, 43. Levítico 23, 43. Diz assim: para que os vossos descendentes saibam que eu fiz os israelitas habitarem cabanas, quando os fiz sair da terra do Egito. 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 Vamos lá, irmãos. Números 15, 41 também fala isso. Eu dei um exemplo aqui para vocês. Por que será que está repetindo a mesma palavra? É porque é o link de Apocalipse. Nós vamos pegar a palavra falando assim: sai dela, povo meu. Vamos lá, sai. Sai dela. Hã? Apocalipse 18, 4. Vamos lá. Eu te fiz sair da terra do Egito. Te fiz sair da terra do Egito. Vamos lá, Apocalipse 18. 18, 4. Olha só. Ouvi então outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Está falando de quem? Sai do Egito. Sai da terra do Egito. Sai dela, povo meu. Sai da terra do Egito. Sai da terra do Egito. Povo meu. Povo meu. Quando a gente vai, povo meu, a gente vai em Daniel 12, 1. Vamos lá. Daniel 12, 1. Daniel 12, 1. Nesse tempo, levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do teu povo. Povo meu. Povo meu. Se conserva junto dos filhos do seu povo. Seu povo. E agora ele está lá em cima. E ele fala: povo meu. Povo meu. Sai dela, povo meu. Sai da terra do Egito, povo meu. Está querendo dizer o quê? Local de escravidão. Local de escravidão. Sai dela, povo meu. Sai dessa mulher. Que mulher? Católica e também denominações. É a terra do Egito. E eu vi uma besta que sai da terra do Egito. Sai de quê? Sai da igreja. Ela se levanta de uma igreja. Se levanta de uma igreja, que é o Egito, fazendo a conexão dos textos, para dizer por que tudo ali está codificado. Sai dela, povo meu, eu que te fiz sair da terra do Egito. Em outras palavras, sai dela, povo meu, porque a besta é o chefe da igreja. Sai dela, povo meu, porque a besta é o chefe da igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Está entendendo? A besta que levanta da terra do Egito. Ela que é a chefe. É a chefe. A besta que levanta da terra do Egito. Entenderam? Sim. A besta que sai da terra do Egito. E diz que no final dos tempos, assim, o falso profeta vai inventar uma igreja só
Pode juntar os evangélicos e os católicos. Vai uma tal de, acho que é Crislã, não sei o nome que vai É, ser. minha irmã. Quanto tempo você acha que vai acontecer isso? No final dos tempos? Não, eu acho que depois nós subimos. É, mas quanto tempo você acha que vai acontecer isso, a unificação das igrejas? Daqui 1 ano e meio. Exatamente, irmãos. Exatamente. Porque nem aquele papinha lá, ele dura muito tempo. Entendeu? Como é que você falou? Papinha? É, aquele papinho. Então, irmãos, veja bem. Por quê? Porque quer ser sempre colocado na condição do sexto e do sétimo. Por quê? Porque eu trouxe hoje para os irmãos, através do irmão Marco, ele postou lá que a irmã, ela fez a gravação, Marinal, Muito lindo. a respeito do Pai do Céu, Pai do céu. né? Pai do Céu. E a gente já viu ali que a palavra fala que Yahweh, ele habita acima do céu. Ele está no Salmo 113, né? Então, vamos abrir os irmãos verem? Salmo 113. Vamos lá. Vamos lá. 984. Nossa, o grupo anda, né? Nó. O grupo anda muito num dia. É a caminhada no deserto, né, irmãos? É a caminhada no deserto, né? Então, irmãos, olha só. Vamos lá. Espera aí. Andou muito. Nossa. Eu não tô... Aqui, ó. Vamos lá. Salmo 113, 4 ao 6. Salmo 113, 4 ao 6. Salmo 113. Vamos lá. Vamos começar do 1, né? Aleluia. Louvai, servos de Iau. Louvai o nome de Iau. Seja bendito o nome de Iau, desde agora e para sempre, do nascer do sol até o poente. Seja louvado o nome de Iau. Elevado sobre os povos todos é Iau. Sua glória está acima do céu. Sua glória está acima do céu. Quem é como Iau, nosso Iau? Ele se eleva para sentar-se e, viu? Ele se eleva para sentar-se. Está subindo o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? Iau, forte e valente. Viu? Ele se eleva para sentar. Assenta à minha direita, até que eu tenha posto os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Ele se eleva para sentar-se e se abaixa para olhar para o céu e para a terra. Pro céu e pra terra. Ele se abaixa para olhar o céu e a terra, ou seja, ele está na luz inacessível, acima dos céus. Então, quando se faz a oração, isso não é para vocês fazer essa oração ainda. É verdade, isso mesmo. É para os filhos de Adão e também os que ficarem para trás. Porque hoje nós oramos para Iau, no nome de Yahshua, o Mashiach, que está na luz inacessível. Nós chegamos até, a nossa oração chega até ele por causa do nome de Yahshua. Mas nós estamos orando para aquele que está na luz inacessível, para Iau. Entenderam? Através de Yahshua Mashiach, do nome. Mas quando Filadélfia subir, junto com Sardes, vestes limpas, e chegar no trono, não, antes de chegar no trono tem que passar por onde? Tem que passar no templo. No templo. Tem que purificar o templo, tem ali expulsar aqueles inimigos, pôr tudo para fora ali, e ali eles estão no templo. E quando eles estão no templo, aí sim eles recebem a condição de receber as orações e queimar incenso. Entendeu? É a condição de que eles estão recebendo as orações. Ou seja,
agora sim, as orações não são mais para Iau, porque agora o templo voltou a funcionar. O templo voltou, o sumo sacerdote voltou para o seu ofício, junto com os seus sacerdotes. Esse é aquele que é representado na palavra em Isaías 22, ele será pai por os habitantes de Ialda e Al-Shalã. Esse será pai. E Satanás, como a gente já viu, sempre imitando. Ele quer pôr um lá para ser chamado de pai, porque papa italiano é pai, e ele também quer ser chamado de pai na condição da oração do Pai Nosso que está no céu. Ele está, mas por pouco tempo. Por isso, entendeu? É diferente de Lucas que fala Pai do céu. E não Pai que está no céu. É Pai do céu. Entendeu? Porque é uma condição permanente. O outro está. Hoje, procurei, já não foi mais achado. Entendeu, irmãos? O que foi? Alguém ia me perguntar. Foi você, irmão? Por esse motivo, não se pode ainda fazer essa oração. Não pode fazer essa oração. O sumo sacerdote ainda não está. Não está. E ali você sabe claramente que o administrador infiel que está lá. Entendeu? Quando nós oramos agora, oramos direto para Iau, no nome de Yahshua Mashiach, na luz inacessível, ou seja, acima dos céus. Acima dos céus. Porque no céu, hoje, não está o sumo sacerdote recebendo orações. Entenderam, irmãos? Então, quando hoje nós estamos vendo a respeito sobre o administrador infiel, você vê que ele quer sempre ser chamado de pai. Não é à toa que os seus ministros são chamados padre. O que quer dizer padre, irmã Maria? Não sabe não, minha irmã? Judiação. Vamos lá. Irmão Rodrigo, o que significa padre? É pai. Só que em latim. Padre é latim. Papa é italiano. Entendeu? Tudo significa pai. Então, é o desejo de ser pai. Né? Por quê? Porque quer tomar o lugar. Né, irmãos? Tomar o lugar. Tomar o lugar daquele que é de direito. Né, irmãos? Então, ótimo. Então, quando você está vendo ali a besta que levanta da terra do Egito, tudo você vê que é a escritura codificada. E eu falei com o pai, falei assim, pai, como é que saiu da terra? Porque eu achava que era terra prometida, sair da terra. Aí o pai falou assim, vai lá em Êxodo. Sair da terra. Agora, ele me conduziu nos versículos, sair da terra do Egito, sair da terra. Aí faz um link com o quê? Sai dela, sai do Egito, povo meu. Sai dela, do Egito, povo meu. Entenderam? E é por isso que a palavra fala, não é que a besta saiu e se converteu, não. Está falando que ela brotou lá de dentro. Saiu de dentro, entendeu? Saiu de dentro da terra do Egito, mostrando que é o falso profeta. E é o falso profeta que vai fazer a marca. Vamos lá? Vai ser o falso profeta que vai fazer a marca. Apocalipse 13. Apocalipse 13, versículo 11. Vamos lá. Apocalipse 13, versículo 11. Vi depois outra besta sair da terra. Tinha 2 chifres como cordeiro, mas falava como dragão. Tinha 2 chifres como cordeiro. Está representando quem aqui? Irmão Lindomar.
Tinha 2 chifres como cordeiro. A besta que saiu da terra tinha 2 chifres como cordeiro, mas falava como dragão. Está representando quem, irmão? Antimachia. Está representando o antimachia? Não, meu irmão. Qual que é a representação? Quem que ele quer imitar? A palavra é essa, melhor. Hã? Ele quer imitar o Papa, irmão? Ô, meu irmão. Ele quer imitar Micael, meu irmão. É, porque Micael nós já vimos que ele é cordeiro, mas ele fala por Ial. E esse fala pelo dragão. Então, ele está representando qual anjo? Imitando qual anjo? Micael. Sim, o sexto. Fala assim, o sexto anjo. Ele está imitando o sexto, que é Micael, que fala por... Ial fala por ele. Por isso que aqui ele está falando. Ele tem a aparência de cordeiro. Nós já vimos que o sexto e o sétimo têm aparência de cordeiro. Por isso é um cordeiro que é morto e o outro embebido no sangue e soltado no campo. As duas rolinhas. É, os 2 passarinhos, né? Então, ali mostrando que eles têm os 2 a mesma aparência. E a gente também falou a respeito dos 2 cordeiros que eram sacrificados. Um de manhã e um outro à noite, para a purificação dos sacerdotes. Para a purificação dos sacerdotes, todos os dias. Era morto. A gente já fez um link. Um morreu na terra e o outro morreu no céu. Lembra disso? Sim. Você viu esse estudo, irmão? Vi. Tô achando que você não viu, não. Eu vi, só que para lembrar assim, às vezes. O pai Alcha morreu aqui, na carne. E Micael, Yalcha Micael, lá em cima, ele foi morto. A condição de ter perdido contato com aquele mundo, com o seu corpo, com o seu tesouro, com as suas riquezas. Perdeu o contato. Não é isso que determina a morte? A determinação da morte é alguém que foi, já não tem mais volta. Fala assim, ó, ainda tem chance, tá? No UTI, mas ainda tem chance de voltar. Quando o médico identifica que foi morte cerebral, fala assim, pode desligar os aparelhos que esse não volta mais. Então essa é a morte que morreu lá em cima. Quando ele deixou para trás o seu corpo, deixou para trás o manto, deixou para trás os seus nomes, entendeu? Deixou para trás ali os seus títulos, suas coroas, junto com os sacerdotes que serviam com ele, vieram para essa terra. Sem memória. Sem memória. Essa é a condição de morte. Morreu lá em cima. Por isso que 2 cordeiros eram mortos para a purificação dos sacerdotes. Um na terra e o outro morreu no céu. Entendeu? Representação de Papai Yalcha que morreu aqui na terra e Yalcha Micael que morreu no céu. Ok? E Yalcha Micael tem a aparência de cordeiro. Entendeu? E também tem a aparência de leãozinho. O que nós vemos aqui? Nós vemos que ele está querendo representar o sexto. Por isso que ele fala, ele tem o quê? Ele tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Quem que é o dragão? Como se fosse a trombeta do dragão. Como se fosse a trombeta do dragão. É como se fosse a trombeta do dragão. Entendeu? Já o antimachia, ele tem uma representação. Qual representação? De Yalcha. Qual anjo? Aí já é o sétimo. O 7º anjo. Entendeu? Ele tem todo o poder. E ali fala que o outro exerce o poder na presença do 7º. Viu? Vamos ler aqui? Vamos lá. Apocalipse 13, 11. Vi depois outra besta sair da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Toda a autoridade da primeira besta, ele a exerce diante desta. Viu? Por quê?
Por que que isso aqui é um segredo? Ele está falando assim, toda autoridade, ele tem toda a autoridade quando ele está junto com a outra, mostrando a autoridade de Micael é a autoridade de Yahshua quando ele está com o manto. Entenderam, irmãos? Que fala É imitação. o chifre. O Senhor ungido, 1 Samuel também falando sobre o representando Micael como chifre. É, porque o irmão está falando que quando foi ungido Davi, Samuel levou um chifre cheio de azeite e derramou sobre a cabeça de Davi um chifre com azeite. É uma representação da autoridade, né? E representando, que a gente já viu lá no começo, falando do pequeno chifre, que era o administrador menor, se tornou administrador de tudo. Aí o antimachia, querendo imitar, também é referido como o pequeno chifre, que ele vem de uma nação pequena e ele cresce e domina toda a terra. Tá entendendo, irmão? Sim. Vamos lá. Apocalipse 13, versículo 12. Toda a autoridade da primeira besta, ela a exerce diante desta, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Veja bem, quando nós vemos isso, nós vemos Micael. Micael no céu, ele fala, adorem aquele que recebeu o nome de Yahshua. Hã? Yahshua não pode ser adorado. Por quê? Olha lá, irmã, tá vendo? Porque Yahshua, o nome Yahshua, ele não pode, o nome de Yahweh que é adorado. Nós lemos o Salmo 113. Vamos lá ler? Eles falam adorem todos. Salmo 113. Ele tinha que receber o nome acima de todo nome para que ele pudesse ser adorado. Ele não poderia ser adorado com o nome de Yahshua. Vamos lá, Salmo. Quem que achou a página aí? Salmos. Nós acabamos de ler aqui, irmãos. Olha só. Salmo 100. Salmo 113, 1. Presta atenção. Salmo 113, 1 diz: Aleluia. E o que significa aleluia, irmão Vitor? Isso, eu já até coloquei ali na frente para ninguém ter dúvida, nem precisa pensar. Aleluia significa adorado seja Yahweh, tá? Aleluia, adorado seja Yahweh. Louvai servos de Yahweh, louvai o nome de Yahweh. Seja bendito o nome de Yahweh. Por isso que ele fala o nome. Então, aquele que recebeu o nome pode ser adorado. Por quê? Porque ele tem o nome e o nome é adorado. Então ele fala, seja bendito o nome de Yahweh, desde agora e para sempre, do nascer do sol até o poente, seja louvado o nome de Yahweh. Elevado sobre os povos, todos é Yahweh. Sua glória está acima do céu, quer dizer, na luz inacessível. A partir do momento que ele recebeu o nome de Yahweh, ele pôde habitar na luz inacessível novamente. Ok, irmãos? Vamos lá. Salmo 113 mostra isso. Agora você vai em Hebreus capítulo 1. Hebreus 1. Hebreus 1, exatamente, irmão. Hebreus 1. Vamos lá. Hebreus 1. Muitas vezes e de modos diversos falou Yahweh outrora aos pais pelos profetas, agora nesses dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos. É ele o resplendor da sua glória e a expressão de sua substância. Sustenta o universo com o poder de sua palavra, e depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade. Tá vendo? Que está o Salmo qual? 110.
Salmo 110. Sentou-se nas alturas à direita da majestade, tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles. Aí ele pega e fala assim. Aí ele pega aqui e fala assim, ó. Vamos lá. Vamos lá. Adore todos os anjos de Yahweh. Onde está? É comigo no 6, versículo 6. É o próximo? Tá, o 6. Então vamos lá, o 6. Ele fala assim. E ao introduzir, olha aqui. Ao introduzir significa, quando ele veio na condição de homem, ele veio na condição de homem. Ao introduzir o primogênito no mundo, quando ele foi introduzido no mundo, depois dele ter cumprido a sua missão no mundo, aí ele foi o quê? Ele foi ressuscitado. E quando ele foi ressuscitado, ele foi levado na presença do seu exército. E aí diz, novamente, adorem-no todos os anjos de Yahweh. Adorem-no todos os anjos de Yahweh. Isso já dá uma dica lá atrás. Quando você vê a besta querendo imitar o sexto quer que todos os habitantes da terra adorem o filho de Lúcifer. Entendeu? Então, fazendo claramente que lá no céu foi ele que falou. Micael falou, agora todos adorem Yahweh forte e valente. Agora todos vocês adorem Yahweh forte e valente. Estão entendendo? Sim. Por isso que o falso profeta está imitando, fazendo com que todos os habitantes da terra agora adorem o filho de Lúcifer. Estão entendendo, irmãos? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Volta lá no Apocalipse 13. 13. Ó, vamos pegar 13 e 12. 13 e 12. Toda a autoridade da primeira besta, ela a exerce diante desta. E faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. É uma representação daquele que foi o quê? Ele foi ressuscitado. E quem é que cura o antimachia que morreu? O falso profeta, que é a representação de quem? Do sexto, Micael, que ressuscitou o papai dele. Quando ele veio, ele viu 2 anjos. Ali, os 2 anjos vieram para poder tirar a pedra pesada. Não, eles vieram ali para poder ressuscitar papai. Ok? No caso, Micael veio para ressuscitar o papai. E com ele o filho primogênito dele. Veio com ele o filho primogênito dele, porque eles andam assim. O pai e o filho primogênito andam juntos. Entendeu? Por quê? Porque no início, Yahweh Supremo andava com quem? Yahusha andava com seu filho primogênito, Micael. Depois o seu filho primogênito, quando recebe o nome de Yahusha, vai andar com quem? Com 144 mil. São a Assembleia dos Primogênitos. Entenderam? Por isso que fala, ele anda onde quer que... Eles vão aonde quer que o cordeiro vai. Entendeu? Os primogênitos. E é por isso que papai volta pro papai dele. Entendeu? Por isso que papai volta pro papai dele. Porque papai dele ficou solitário, sem ele. E agora é a hora do papai dele, e ao Supremo, voltar a ficar alegre. Entenderam, irmãos? Vamos lá. Aí, irmãos, vamos voltar aqui, Apocalipse 13, versículo 13. Apocalipse 13, 13.
ela, a besta, que saiu da terra do Egito, ela opera grandes maravilhas, até mesmo de fazer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Antes a gente não entendia, agora nós entendemos. Quando Elias invocou Iau, era quem? Desceu fogo. Mas quem que enviou o fogo? Micael. Ele é coluna de fogo. Ele é aquele que responde com fogo. Se manifestou na sarça ardente. Era a coluna de fogo para iluminar a noite na caminhada no deserto. Ele, por isso que aqui, esse que está parecido com o cesto, imitando o cesto, faz fogo descer do céu. Por quê? É aquele que ele quer imitar, que é a representação das 7 colunas de fogo diante de Iau-Já. Entenderam, irmãos? Tremendo demais. Em cima de Iau-Já. Então, em frente, por isso que ele faz fogo descer. Agora tudo está ficando muito claro, porque aquele que envia o fogo, ele está lá em cima e ele responde às orações. Ele, quando está invocando Iau, ele está lá no templo. E aí ele já dá a ordem para Satanás: ó, você não responde quando invocar Baal, não. Não responde. Você fica calado aí, ó. Agora, quando ele invoca Iau, ele responde com fogo. Porque lambeu tudo. E ali, irmãos, olha só. Por isso que ele viu. E ali você vê, você entendendo isso, por que o falso profeta, até fogo querendo fazer descer do céu, né? Até fogo querendo fazer descer do céu. E aí eu falo assim com vocês, que fogo é esse, irmãos? Pode falar, irmão Alberto. Pode falar. Pode falar isso. O que você falou aí? Que fogo é esse que desce do céu quando o falso profeta? Fogo estranho. E esse fogo está vindo de onde? Também lá de Satanás, né? Então vou deixar vocês pensar, depois vocês vão me responder. Então vamos lá. Vai consumir a música, não? Vamos ver depois, hein? Aí, vamos lá. Versículo 14. Graças às maravilhas que lhe foi concedido realizar na presença da besta, ela seduz os habitantes da terra, incitando-os a fazerem uma imagem à honra da besta. Isso aqui te lembra o quê? Arão, exatamente. É a representação ali de Arão. Ele incita ali o povo a fazer uma imagem. Veja bem, lembra Arão. E Arão era o que, irmã Rejane? Arão era sacerdote? Sumo sacerdote. É o que Micael é na condição de sexto. Por quê? Porque ele tomou aquela posição no lugar do seu pai. O pai deu para ele. Isso ali lembra, incitando a todos a fazerem um bezerro de ouro, lembra? Agora ele está fazendo uma imagem, a imagem da besta. Aí a gente pode lembrar, a besta é um querubim, né? E aí faz um link com aquele Baal que era um boi. Um boi. Viu as conexões dos textos? Essa é a primeira face. Viu? Uma das faces, fazendo uma conexão. E essa é a face do querubim. Uma primeira, né? Essa é a primeira. Nós já vimos que ele tem 4, mas tem a face que é chamada face de querubim e a face de boi. Primeira face.
É a primeira face, é a de boi, né? Fazendo um link na conexão dos dois textos. Estão entendendo, irmãos? Aí ele fala assim: incitando a fazer uma imagem em honra da besta que tinha sido ferida pela espada, mas voltou à vida, imitando papai Yaush. Versículo 15: foi-lhe dado também, foi-lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta. Olha aqui, foi-lhe dado autoridade para infundir espírito na imagem, porque ele quer imitar, porque aquele que infunde o espírito, quem é aquele que infunde? É o sumo sacerdote. É o sumo sacerdote que infunde o espírito. Por isso que diz ali a igreja em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Viu? Ele continua dizendo. Aí você lembra quem que infundiu em Pentecostes? Aquele que recebeu do seu pai a função sacerdotal, sumo sacerdote. No dia de Pentecostes, derramou o quê? Fogo em formato de línguas de fogo. Língua lembra quem? Quem que lembra língua? Quem que lembra língua? Quem que lembra língua, irmãos? Língua, o que faz com a língua, hein? Eu chupo sorvete. Ô, irmão, língua é para falar. Aquele que é boca de Iau, aquele que fala por Iau, entendeu? Naquele momento ali ele compartilhou o Espírito com os filhos de Adão, que foram feitos do pó da terra. É um link com esse personagem. Foi feita uma imagem representando as imagens que a gente conhece do pó da terra. E ele infundiu o Espírito e a imagem falou. É a mesma coisa. Os filhos de Adão, quando receberam em Pentecostes o Espírito, eles começaram a falar em línguas diferentes. Entenderam, irmãos? Então ele fala, vamos lá. Foi-lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar e fazer com que morressem todos os que não adorassem a imagem da besta. Aí ele fala, faz também com que todos, pequenos, grandes, pequenos aqui você já viu que são os filhos de Aush, grandes são a população aí, os filhos de Adão, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender. Viu a questão de comerciante? Ele é comerciante, lembra? Por causa da multiplicação do teu comércio, foste encontrado em iniquidade. Satanás, pela multiplicação de comércio. Pode falar, irmão. Se assim foi dado Pentecostes, lá foi derramado ali fogo, e elas falaram línguas, então o robô ali, a imagem ali, ela recebe não, irmão. infundição do Espírito. Eu achei que você ia falar para mim a resposta lá que eu falei para falar depois, irmão Alberto. O que foi derramado em Pentecoste como fogo? O Espírito. Quem é que vai, então, ser infundido na imagem? O Espírito de Satanás. Quem é que está caindo fogo do céu? Satanás. É o Espírito. É o Espírito. Já dei resposta aí, irmãos. Tenho muita dificuldade. Hein? Entenderam? Ali está mostrando que Satanás caindo como espírito para apoderar dos seus, fazendo uma representação de Atos dos Apóstolos, a descida do espírito de Iau, que quando desceu eles começaram a falar, mostrando claramente aqui o link, que aquele fogo que está caindo, que ele tem autoridade para descer fogo do céu, são esses espíritos que estavam habitando no céu, agora estão caindo na terra. Entenderam, irmãos? Nossa, agora que eu entendi. Eu estava numa dúvida tão grande que eu ficava pensando assim,
se Micael tá lá em cima, como que vai. E acho que Micael vai responder pra besta? Tipo assim, eu tava pensando isso, né? Porque é dele que ele é que é o povo. Mas você vê que são tudo sinais de engano. Sinais de engano, porque ele está fazendo fogo cair do céu como se ele tivesse poder para tal. Mas na realidade é os que foram derrotados que foram jogados. E ele está usando disso para se promover. Entenderam? Está usando disso para se promover. São os prodígios de engano. Prodígios de engano. Oi, meu Arthur. Ontem, eu estava passando o jornal, meu marido estava assistindo. Aí eu estava vendo, sim, no carnaval. Aí passando, falando que Lúcio e Priscila andando, e ele na borda, aí ele desce como fogo e sai pela multidão queimando. Aí vem um monte de mulher tudo pelada. Ai, mas tá vendo isso? Não. Isso aí, meu marido estava assistindo no Jornal Nacional. E eu ouvi. Aí ele, tipo... Aí ele te contou isso. Ele viu e te contou? Ou você viu também? Não, eu ouvi. Você ouviu. Eu ouvi. Você viu aí que tá tudo a ver, né? Agora, não fica vendo essas coisas não. Não, mas eu não vejo não, porque eu em casa nem ligo televisão. É isso. Ele que liga. Entendi, meu irmão. Entendi. A televisão lá em casa fica desligada. Mas você vê que tem tudo a ver, né? Ele liga, ele pra lá, eu nem vejo. É. Mas eu não posso repreender ele, né? Porque ele Tá certo, não irmão. tá andando junto comigo. É um jogo desigual, né, meu irmão? Então vamos lá. Mas tudo que você falou, no que eu ouvi, né? Porque eu ouço. Mas na realidade eu só estou interpretando a escritura, né? Isso. A escritura que está falando, né? Isso. E está trazendo também para o povo ver, né? Que é uma mistura de tudo. É verdade, minha irmã. Então vamos lá. Versículo 16. Faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita e na fronte. Ou seja, é uma iniciativa do falso profeta. Entendeu? Ele faz uma iniciativa que ele está representando assim, imitando Micael. E o que Micael vem na terra fazer? Não é marcar? Selar e marcar é parecido, é bem parecido, tá, irmã? É sinônimo quase. Selar e marcar é exatamente a representação que ele, enquanto está marcando, né, os filhos de Yahshua, o falso profeta está marcando e selando os filhos de Emanuel. Agora vocês vão entender por que é filho de Emanuel. Porque o fruto da árvore é o Emanuel. E a Eva comeu o fruto da árvore e não a árvore. Então, comeu o fruto. O fruto é Emanuel. E a gente não está falando aqui que é filhos, né? Micael está marcando os filhos de Yahshua, enquanto que o falso profeta está marcando os filhos de Emanuel. Entendeu? Entenderam, irmãos? Porque foi o Emanuel que foi comido, o fruto, e não a árvore. Não foi a árvore que foi comida, foi comido o fruto. E o fruto ali é a representação de Emanuel. Né, irmãos? Vocês estão entendendo? Por isso que ele está marcando os filhos dele e Micael está marcando os filhos de Yahshua. Entenderam? Os filhos de Yahshua. Irmão, vai você ver, irmão, o que diz em Isaías 30. Nós falamos pequenos e grandes, né? E mostrando o falso profeta ali fazendo selamento ali. Né? Olha pra você ver. Isaías 30 fala assim, 31. Ai dos filhos rebeldes, aqui mostrando para os filhos de Yahshua, aqueles que aqui embaixo que perderam lá e dupla desonra aqui. Aí fala assim, eles fazem projetos, mas não vindo de mim. Eles formam aliança, mas não sugerido pelo meu espírito. Tá vendo? Outro espírito. Continuando. E acumulam pecado sobre pecado. Eles partem para descer ao Egito.
Mostrando, tá vendo? Eles Parte para descer o para Egito. buscar a aliança, buscando partir para buscar o Egito, tá vendo? Deixando. É. Você vê que o espírito que dá neles É. já não é mais o espírito que você falou, É. já saiu deles. É. Você tem que lembrar da história de Abraão. Abraão, ele desceu ao Egito. E o que o faraó fez com ele, irmão Shaul? Como é que é, repete? Ó, Abraão. Abraão, ele ali estava tendo fome. Ele desce ao Egito. E quando chega no Egito, o que acontece lá? Queria pegar a mulher dele, né? Pegou. Pegou a mulher dele. Pegou a mulher dele. Viu? A representação não é essa? Nossa. Entendeu? Aí ele pegou e falou assim, tomou a mulher de Abraão. Viu aqui a representação dessa mulher que o quê? O outro quer casar? Porque ela é bonita? E falando que a mulher de Abraão era bonita. E a gente já viu uma representação de Sara, é a representação da igreja. Sim, exatamente. Né? Que está falando assim, olhai vosso pai, Abraão, e Sara, aquela que vos deu a luz. Fazendo link com Apocalipse 12. Apocalipse 12. Entendeu, irmãos? Então, vamos lá. Apocalipse 13, a gente não acabou ainda não. Apocalipse 13, versículo 18. Aqui é preciso discernimento. Em outra tradução, sabedoria. Eu prefiro sabedoria, porque faz um link. Quem é inteligente, calcule o número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. Então, irmãos, esse aqui é a conexão de quê? Ele está marcando ali os seus primogênitos. Porque o 666 nós já vimos aqui, ó, que é a representação do que? Sexta-feira, com a igreja Filadélfia e com Enoque, que são o número 666, né? Que são os primogênitos de Ialcha. Primogênito de Ial, entendeu? Então, essa representação aqui, ó, é o que eles estão imitando. Por isso que o número que eles colocam é 666 e não 644. Entendeu? Não tem nada a ver. Você viu que ele está imitando Micael em tudo. Micael traz esse entendimento aqui, ó. Lá atrás. Aí ele quer fazer igual com o número 666. Entenderam, irmãos? Tudo imitando. Então, quando hoje a gente viu aqui como que a escritura conversa, né? E não é fácil não, tem que ser pelo Espírito. A gente viu ali que ele está falando a besta que sai da terra, mas ele ia dar de mão beijada? Não. Ele está querendo dizer a besta que sai da terra do Egito, você tem que fazer a conexão lá com Êxodo. Então, irmãos, é lindo isso, porque papai, ele está revelando tudo. Entendeu? Nós não precisamos de árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo que a gente precisa vem de Iá. E quando fala cela, e lá no Egito tinha o quê? Tinha um selamento dos primogênitos que vinha as pragas. As pragas, eles estão sendo selados. Isso. Por quê? Porque fala, irmãos, fala de Egito e associa a praga. As pragas vêm para poder atormentar os egípcios. Os egípcios, né? Vem atormentar os egípcios, fazendo um link no final dos tempos, aqueles que estão ali no Egito, vem as pragas, né? Por quê? Porque o objetivo é que eles fossem libertados, né? Isso serve para eles acordarem. Por quê? Porque você percebe que eles não quiseram sair do Egito? Nós quisemos. Nós não queremos o Egito, nós queremos a nossa Yalshalã. E eles queriam ficar no Egito, e a praga vem sobre eles para quê? Para que eles clamem por um libertador. Lembra? Clamar por um libertador, irmãos. Clamar por um libertador. A gente
é tanta palavra, né, que eu paro assim e eu tenho que lembrar um pouquinho só para vocês verem, né? Vamos lá. Apocalipse 18. Apocalipse 18. Apocalipse 18, versículo 4. Aqui, ó, já é a boca de Al no céu. Ele voltou para a terra. Saiu da terra e voltou para o céu. Entendeu? Ele voltou, levantou, voltou para o céu. Fala assim: ouvi então outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e atingido pelas suas pragas. Saiu o Egito. Atingido por suas pragas. É o link com o Egito. Viu? É o link com o Egito. Caríssimo. E ele fala: porque os seus pecados se amontoaram até o céu, e Al se lembrou das suas iniquidades. Devolver-lhe-ei o mesmo que ela pagou. Paguei-lhe o dobro, conforme suas obras, no cálice em que ela misturai para ela o dobro. Viu? Fazendo o link que o Egito também é Babilônia. Porque lá em Babilônia nós lemos o quê? Aquele filho de Nabucodonosor. Presta atenção. O filho de Nabucodonosor, ele pegou, mandou trazer os cálices de ouro do templo e misturou vinho fermentado e bebeu nele, imediatamente a mão de Al escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. O que significa, irmão Robson? Não lembro. Não lembro, não, já ensinei. Já. Vamos lá. Pesado foi na balança. E achado em falta, fazendo um link com aqui, ó, da medida que você foi medir, você mediu, você agora foi medido. Dai na balança e dado em dobro. E dado em dobro. Do jeito que você mediu, negociante. Agora eu vou te dar a paga em dobro do que você mediu. Exatamente. E ele fala: pagai-lhe o dobro conforme suas obras, no cálice que ela misturou para ela o dobro. Entendeu? Então, irmãos, a gente vai devagarzinho, já são 1h32, né? 1h32, a gente tem que... já tem 1h32, né? Que aí, versículo 8, ó, Apocalipse 18, versículo 8. Por isso, suas pragas virão num só dia. Suas pragas virão num só dia. Morte, luto e fome. E pelo fogo será devorada. Porque o mestre Al, que a julgou, é forte. Ele é chamado de Al. Por quê? Porque ele é boca de Al e está a serviço de Al. E é por isso que tem que ter temor. Por isso ele está falando assim: porque Al, que a julgou, é forte. É forte. Está entendendo? Fazendo um link com o 7º. Entendeu? É o anjo forte. Aí nós vamos lá em Gênesis, quando a sarça ardente. Vamos lá na sarça ardente de Gênesis. A sarça ardente. A sarça ardente, irmãos. Êxodo 3. Êxodo 3. Vamos lá, Êxodo 3. Vamos lá.
Êxodo 3:1. Olha aqui, irmãos. Êxodo 3:1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Iau. Versículo 2. O anjo de Iau, de novo. O anjo de Iau, de novo. O anjo de Iau, de novo. O anjo de Iau lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta e verei este fenômeno estranho. Verei porque a sarça não se consome. Viu Iau, que ele deu uma volta para ver. Iau o chamou do meio da sarça, disse: Moisés, Moisés, marcha. Ele respondeu: eis-me aqui. Ele disse: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Iau de teus pais, o Iau de Abraão, o Iau de Isaque, o Iau de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Iau. Viu aqui que no começo já fala assim: o anjo de Iau lhe apareceu numa chama de fogo. O anjo. Mas ele fala por Iau. Iau fala por ele. Iau falou: eu sou Iau de Abraão. Eu sou Iau de Isaque. Eu sou Iau de Jacó. Esse é o entendimento para você temer aquele que fala por Iau. Por isso que naquele instante Moisés cobriu o rosto porque temeu Iau. Entendeu, irmãos? Aí eu falo assim com você. Esse é o entendimento daquele que sempre falou por Iau. Ele não é a pessoa, mas ele é a boca. Entenderam? A trombeta. Iau não ia descer. Não. A boca dele. E veio o anjo. O anjo de Iau que fala por Iau. Entenderam? E ele se manifesta na sarça ardente. Ele se manifesta no fogo. Nós já vimos Papai Yaush. Papai Yaush manifestava na tenda da congregação, através de uma nuvem. Papai Yaush na nuvem, Micael no fogo, na coluna de fogo durante a noite, e Papai Yaush na coluna de nuvem durante o dia. Por isso Iau fez os dois luminares principais, um para governar o dia e o outro para governar a noite e as estrelas. Entenderam? Isso, irmãos, ele fez os luminares antes dele ter feito o próprio ser. Entendeu? Ele fez os luminares no terceiro dia. Mas ele fez o homem no sexto. Já era uma profecia. Entenderam? Porque Iau, ele trabalha com profecias, com promessas. Ele prometeu o nascimento de Isaque, muito antes de Isaque ser gerado. Entendeu? Então, quando Iau colocou esses fundamentos, o sol, a lua, as estrelas, ele já colocou como profético. Entendeu? Abri aqui agora. Eu abri isso aqui agora. Certo? Irmão. É porque tudo na sua hierarquia. Por isso, quando ele fala assim, para ele foi feita
principado, para trono soberano, era É. assim como ele fala, abriu do sol ao seu, no seu, no seu era. Agora você sol, imagina, lua e depois estrela. Agora você imagina isso, aquele que era lua recebe também a autoridade de sol. Por isso que o sexto também é o sétimo. E aí que entra, a face esquerda também se torna a direita. E se as duas faces estão na mesma pessoa, Ial só fala por ele, porque é uma boca só. Então, se a face esquerda e a direita se ligam, antes Ial falava por Micael e por Ialcha. Quando Micael se torna também o sétimo, ele só fala por ele e mais ninguém. É isso mesmo. Entenderam, irmãos? O braço também é a mão. Hã? O braço também. O braço, ele também recebeu a mão, né? É, ele faz, né? E por um pouco de tempo, né, irmãos? Por isso que é essa luta. E eu falo assim com os irmãos, a palavra fala que Moisés temeu. E faz um link com o quê? Primeira coisa, esse anjo fala, tira as sandálias. Depois na terra prometida falou, tira as sandálias, sem entrar. Todo mundo teve que ficar descalço, né? Tira, porque o lugar é santo, sagrado. Mostrando claramente a respeito da obediência e do temor, né, irmãos? Gratidão, papai. Nós vamos encerrar essa ministração, 1h41. A gente poderia estender um pouco mais, mas nós vamos um pouquinho todo dia, né? Irmã, pode falar. Irmã Débora. Vou compartilhar com os irmãos a passagem de Oséias 11, versículo 10 e o 11. Lembrando da Ana, que foi falado hoje, né? Pode ler, irmã. Eles caminharão atrás de Ial. Ele rugirá como um leão. E quando ele rugir, os filhos virão tremendo do ocidente. Eles virão tremendo do Egito, como pássaros e como pombas da terra da Assíria. E eu os farei habitar em suas casas. Assim diz Ial. Assim seja, minha irmã. Assim seja. Viu aí, Oséias? Uma profecia, né, irmãos? E você vê que ele fala, eu rugirei, fazendo um link com a voz poderosa. Voz de trombeta, né? Dando a ordem, né, irmãos? Então, como eu falo assim com os irmãos, irmãos, essa verdade nunca foi revelada, né? Tema Ial. Tema Ial. Não fica assim. É igual aqueles marido com esposa, esposa com marido de 50 anos de casado, que já não tem respeito um com o outro, né? Não pode isso acontecer com Ial. A presença de Ial, ela tem que estar sempre debaixo de muito temor. Tá entendendo? Debaixo de temor. Por quê? Porque ele não perdoará a vossa transgressão. Não é o anjo, não. É Ial. Porque faltou com ele com respeito. Entenderam? Se faltar com Ial com respeito, ele não perdoa, irmãos. Por quê? Porque não está considerando. A pessoa muitas vezes não considera o anjo. Ah, não é o anjo, não. Nós vemos isso aonde? Nós vemos isso naquele momento que o anjo foi anunciar o nascimento de quem? Sansão. Ali ele estava como um homem comum. Aí, sabe quando que eles acreditaram que ele era anjo? Quando ele subiu no quê? Na chama. Ah, ele subiu na chama do holocausto. E foi na chama do holocausto, quando ele subiu, que os pais ali de Sansão tiveram temor e se prostraram de medo. Porque até então, não estava tendo respeito nenhum com ele. Não estava tendo nenhum respeito. Entendeu? Não estava crendo que ele era um anjo. Entendeu? Mas quando ele subiu ali na chama do holocausto, aí eles
se prostraram e falaram, agora nós vamos morrer. Entenderam, irmãos? Então, muito temor nessa hora, ok? Gratidão, papai, né? E assim seja, irmãos. Vamos fazer o fechamento aqui, dando gratidão, papai, e logo em seguida nós vamos fazer a bênção sacerdotal. Todas as pedrinhas espalhadas. Outra coisa que eu estava pensando e meditando, irmãos, da possibilidade, eu acho que o irmão Bruno trabalhou muito, como outros irmãos aqui trabalharam muito. Eu estava pensando, irmãos, eu aproveitando até o áudio, quem sabe a gente faz um novo encontro em outubro, 6 meses depois. Quem sabe? E aí vai ser a festa das cabanas, né, irmãos? Vai ser a festa das cabanas. São as 2 festas que eles iam até Iauxalã, né, irmãos? Outubro ou setembro? É. Setembro. Hã? Eu pensei em setembro ou outubro, a gente analisar qual o período melhor, né? Hoje eu pensei E nisso. o que você acha, meu irmão? Muito tremendo. É. E aí dá tempo pra gente poder... Oi, irmão? Porque às vezes até aquele que não pôde vir vai poder vir nessa. Vai poder vir. E aquele que veio e gostou vai voltar, né? É. A irmã Laís, eu conversando com ela hoje, ela falou assim, irmão, eu tô organizando aqui, porque eu tô com muita saudade dos irmãos. De ação, né? E eu tô organizando, eu quero ir aí em setembro. É mesmo? Olha só. E ela me mandou um áudio, irmãos, que ela falou assim, pai fala por sinais, tanto para sol, a luz e estrelas, né? Aí ela falou assim, naquela passagem de Cantares, fala assim, debaixo da macieira te despertei. No mesmo lugar que a tua mãe te deu a luz, né? Quer dizer, te gerou ali, né? Então, ela falou, você sabe, irmão, que isso aperta no meu coração como sendo para mim, sabe? Porque ela trabalha com isso, né? Eu acho que não tem outro irmão que mexe com macieira aqui não, né? Só ela, entendeu? O pai deu para ela a maçã em formato de trono. E eu quero dizer pro irmão que eu não comi por temor a Iau. É de Iau, viu? Mas eu guardei ela e ela tá comigo até ela desaparecer, né? Entendeu? Não comi não, por temor a Iau, tá, irmãos? A maçã Tem uma maçã que veio marcada, veio uma maçã em formato de trono. E aí, lembrando daquilo, irmão, porque aquilo ali, eu ficava pensando, de macieira, eu falei, o que pode ter de macieira? Eu não consigo pensar nada que pudesse ter, senão a irmã Laís, que tá o pai falando com ela através das maçãs, né? Que trabalha com as maçãs, né, irmãos? Então, é muito lindo isso, né? É muito lindo isso. Aí fala assim, a nossa irmã ainda não tem peitinho. O que nós vamos fazer? Né? Lembra disso? Em Cantares, quer dizer, ainda é uma criança. Isso que ele está querendo dizer. A nossa irmã ainda não tem nem peitinho, quer dizer, nem adolescente é uma criança. É uma criança, né? É uma criança. Gratidão, papai, né, irmãos? Irmão Arthur, tem um provérbio que ele já citou aqui, que fala das maçãs, nós já usamos ele em algum estudo lá. É Provérbios 25:11. Lê para nós, irmão. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Isso, meu irmão. Olha aí, tá vendo que tem ouro e prata, né? E no seu tempo, a palavra dita no seu tempo, no final dos tempos, né? Dita a seu tempo, o tempo certo, né, irmãos? Tempo de Iau nessa terra. Gratidão, papai. Maçã, irmão, ela tem três olhinhos nela, Hum? Eu não sei falar. Olho, irmã? Tipo Semente? Não, três Arcas? três furinhos na maçã. Vamos olhar, né, irmã? Observa lá para você ver. Ela tem 3 saídas? É como se fosse, por exemplo, você colhe ela, quando você colhe, fica aquele biquinho onde você colheu. E você vê que tem um em cima, no baixo e no meio.
Depois você me mostra, irmão. Tem assim, você colheu ela, tem aquele... E o que você quer dizer com isso, irmã? Quando você falar, você tem que trazer algum entendimento para nós, senão fica lançado ao vento, né? Como diz a palavra, se alguém for falar, que tem intérprete, porque senão não foi para edificação da igreja. Se você trouxer algo, tem que ter. Sim, mas tem que ter algum sentido, tem que ter interpretação, né? Vamos ver. Então, lembrando disso, se tem alguém que tem dom de línguas, aguarde aparecer o quê? O intérprete, porque é só assim a edificação do corpo. Se não, guarde para si mesmo. Não é assim que está falando? Então, sempre quando trouxer, me trazer. Aí, ao invés de trazer para mim, fala assim, agora, irmão, interpreta. O que é da maçã? Eu não sei, né, irmãos? Vamos lá. E sendo festa das cabanas, é bom que dá um tempo pra gente comprar uma cabana, todo mundo comprar uma tenda, né? Oi, minha irmã. O irmão Robson observou também. Vamos entender isso então, né, irmão Robson? Eu também não sei, não. Irmãos, tem que ter entendimento isso, irmãos. Por quê? Porque qual que é o sentido disso, entendeu? Tem que sempre ter isso, ó. Quando for falar, traga um entendimento pro corpo, né? Porque senão a gente fica assim, e aí? Né? Por quê? Porque tem que... Não pode, né, irmão? Pode ser o seguinte, porque a maçã, ela veio no primeiro encontro. Então ela tinha o cara dela. Como ela tinha 3 pontos, agora você está falando sobre este segundo encontro, Festa das Cabanas, e vai encerrar no terceiro encontro. Em abril. Terceiro, então são 3 pontos da maçã. Entendi, Helena. Pode ser isso. Pode ser, né? E nós queremos... Então, nós estamos... E tem que ficar atento, né, minha irmã? Orando todo tempo, para que tenhais força de escapar, né? Então, vamos ficar em oração, né, irmãos? Vamos ficar em oração. Nós colocamos essa condição. Dá tempo aí, até setembro, outubro, os irmãos juntar o dinheirinho, né? Comprar uma cabana, né? E nós fazemos a festa das cabanas. Aí nós vamos na cabana, vai ser lindo, né? Isso mesmo, irmãos. Então vamos fazer o encerramento aqui, irmãos, do áudio. Gratidão, papai, né? Vamos juntos. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Gratidão, papai, irmãos.